Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orienta, Senhor, nosso Deus, a nossa vida e concede-nos saber o que o Senhor nos pede e ajuda-nos a realizá-lo para o nosso próprio bem e o de todos os nossos irmãos. Assim seja. Amém. Olá, amigo, amiga catequista. No vídeo de hoje nós vamos entrar no tema da oração. Então nós estamos na nossa unidade terceira do nosso plano e estamos falando nessa unidade sobre os aspectos importantes. E o primeiro aspecto que hoje nós vamos ver, que é importante muito, é o aspecto da oração. Então vamos lá, vamos achar aqui o aspecto da oração. Só vou fechar a janela aqui. Muito bem, o aspecto da oração. Vamos refletir nesse vídeo, que vai ser um pouquinho grande talvez, mas é muito importante. Como que também está a nossa vida de oração e qual é a importância da oração na nossa vida? Vamos utilizar como bibliografia, então, esses dois livros. O primeiro, Diretório Nacional de Catequese, e esse livro de Quesini, A Pedagogia da Iniciação Cristã. Aqui está as referências. E começamos com essa frase aqui, de Mateus 6,8. O vosso Pai sabe do que precisais antes de vós o pedirdes. Então, veja só, quando a gente for rezar, a primeira coisa que a gente sempre tem que saber, e a gente sabe, que o nosso Pai já sabe das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos. Então, Deus não é uma pessoa alheia a nós, que nos tem como abandonado nesse mundo e que não sabe das nossas necessidades. Não, ele sabe. Mateus já nos traz isso. Papa Francisco fala assim, a oração é a respiração da fé. Veja só, a respiração ela é importante, não tem como nós vivermos sem deixarmos de respirar. A vida acaba quando nós deixamos de respirar, E a oração é isso, é a respiração da fé. Nós deixamos de ter fé a partir do momento que nós deixamos de rezar. É isso que o Papa quer dizer. E nós vemos aqui por esse ícone Jesus Cristo, que se a gente pegar e ler os evangelhos, a gente vai ver que sempre antes de Jesus realizar algo, ele rezava, ele subia ao monte para rezar. Ali nós vemos o Monte Sinai atrás, mais à frente aqui o Monte das Oliveiras, Jesus na sua transfiguração, na Eucaristia e também no seu momento de recolhimento interior antes de passar para o Monte do Gólgota, da crucificação, que ele se retirou para rezar. Então Jesus Cristo foi um homem de oração também. Ele era Deus, talvez não precisava rezar, mas ele nos ensinou inclusive a rezar, a oração do Pai Nosso. Então vamos ver tudo isso hoje. O que é a oração? Primeira coisa, a oração é uma elevação da alma a Deus. Nós queremos que Deus atenda às nossas súplicas, queremos nos conectar, nos comunicar com Deus. Talvez a definição mais clássica seria: a oração é a comunicação com Deus. Pela oração nós sempre procuramos Deus, sair de nós e nos conectar, comunicar a Deus. Nós nos elevamos, portanto. E ele é sempre um dom de Deus que vem ao encontro do homem. Então veja, antes mesmo de nós nos colocarmos na posição orante, de procurar a Deus, nós já sabemos que Deus é que vem ao nosso encontro. Deus se permite encontrar pela oração. Deus vem nos encontrar e ouvir o que nós temos a lhe dizer, por mais que talvez ele não precisasse. Como já falamos, ele sabe tudo daquilo que nós precisamos, que nós queremos, mas ele nos ensinou a rezar, porque no momento em que nós rezamos, nós elevamos a nossa alma a Deus. Nós colocamos nas nossas palavras aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos precisando. Então, não é somente uma questão de saber ou não saber do que se precisa, do que nós precisamos de Deus, ou que Deus já sabe do que nós queremos. Não, quando nós rezamos, nós formalizamos um pedido, nós tiramos de nós algo, concluímos em palavras, em atos, em gestos.
esse movimento é importante, o movimento da oração, de formalização daquilo que nós queremos. É isso que Deus quer. É a relação pessoal e viva dos filhos de Deus com o seu Pai, infinitamente bom, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo, que habita no coração deles. Isso que nos diz é o Catecismo da Igreja Católica, número 2558 e assim por diante, né? 565, 2590. Se você quiser, pause este vídeo, anote esses números e vá lá no Catecismo e leia-os com mais calma, com mais profundidade. Veja, nós afirmamos que é uma relação pessoal e viva dos filhos de Deus, ou seja, de todos aqueles que se colocam como, que assumem Deus como Pai. Isso se dá pelo batismo. Então, é uma relação pessoal, uma relação íntima de quem é filho de Deus com o Pai que vem ouvir o Filho. E esse Pai é infinitamente bom. Às vezes, para nós, isso não é bem claro. Onde é que está a bondade de Deus? Se a gente olha para o mundo e vê tantas desgraças, desordens e coisas más, a gente se questiona se Deus é bom. Mas na oração, a gente sabe, porque a gente cultiva uma relação pessoal, uma intimidade. E essa relação, essa intimidade que nos faz afirmar Deus é bom. Até nas desgraças, até nas mediocridades da vida, a gente sabe da bondade de Deus e o quanto Ele é bom. Só quem tem uma vida de oração consegue afirmar isso. Mas como que a gente afirma isso? Com seu Filho Jesus Cristo. E isso a gente vai ver mais à frente. Porque não tem como a gente ir a Deus senão por Jesus Cristo. E também na unidade com o Espírito Santo, que habita no coração de cada um de nós. Então a gente vai ver que Deus é trindade, a gente sabe disso. E como que a nossa oração envolve o Deus uno e trino? Mais para frente isso vai ficar mais claro. Todo mundo é chamado à oração? Sim, todo mundo. Todo homem, mesmo o pecador, aquele que transgride a lei de Deus, é capaz de reconhecer o seu Criador, como criatura mesmo. Não precisa ser uma relação pessoal de filho de Deus pelo batismo, mas como criatura. Reconhece o seu Criador, conservando o desejo daquele que o tinha chamado a existir, a existência. Então, todo mundo é chamado a rezar. Cristão, ou até mesmo uma pessoa que não professa fé, ela tem uma oração. É incrível pensar nisso, é coisa estranha, mas é verdade. Talvez não seja no Deus católico, o Deus que nós acreditamos, mas ela, de uma forma ou de outra, se comunica com um Deus que, às vezes, na linguagem dela é um transcendente, é um absoluto, sei lá o que ela vai chamar Deus. Mas ela tem uma espécie de comunicação e de conexão com esse Deus, que muitas vezes é diferente da nossa. Mas olha, todas as religiões e toda a história da salvação cristã testemunham o desejo de Deus por parte do homem. Todas as religiões, do seu jeito, têm a oração. Se conecta com Deus por forma de oração. E não é uma coisa criada somente pela religião. Está presente na história da salvação, mas desde que o homem é homem na história, que a gente tem relatos, ele sempre se conectou com uma entidade transcendental, elevou a sua vida a algo além da história, além do mundo, além do que podia haver, pela vida de oração. Então, isso é importante. Mas é Deus o primeiro a atrair incessantemente toda a pessoa ao encontro misterioso da oração. Mas como já falamos, então, o primeiro passo quem dá não é nós, é Deus. É Deus que vem ao nosso encontro e se dispõe a nos ouvir. Esse é o mistério também da oração. É nós que vamos a Deus, mas Deus que já veio por primeiro até nós. Porque Deus tudo sabe, Deus sabe das nossas necessidades. Mas Ele quer que nós falemos para Ele, que nós conversemos com Ele, que nós rezemos a Ele. Deus quer isso. Embora Ele já venha por primeiro a nós e sabe das nossas necessidades. Então, uma coisa que é importante, que eu falei ali anteriormente, que desde os primórdios já se tem a vida de oração, embora diferente nas religiões ou no modo de se conectar com Deus. Isso é fato mesmo, basta
olhar a questão de enterrar os mortos. Era uma crença, né, de que o corpo é sagrado, que a vida continua. Isso é uma coisa que Deus veio depois nos revelar em Jesus Cristo, mas sempre esteve nas tradições, nas culturas mais diversas do mundo inteiro, um costume. Então é algo que não é de hoje, não é a religião quem cria, mas, por exemplo, na nossa religião cristã católica, nos foi revelado por Deus. De Jesus, ele veio confirmar justamente a vida de oração, os aspectos culturais que nos fazem conectar com Deus, as nossas crenças, como verdadeiras. Isso é importante também sabermos. Mas tudo bem, vamos lá. Por que nossa oração é eficaz? Vamos saber, às vezes a gente reza e não vê resultado, não é verdade? Porque muitas vezes a gente pensa no nosso tempo, no nosso modo de ver as coisas, e às vezes a gente esquece que o modo de Deus, o tempo de Deus, a vontade dele é outra. Mas a nossa oração ela é eficaz porque está unida através da fé, pela fé, à oração de Jesus. Então vejam a importância de Jesus. Em Jesus, a oração cristã se torna comunhão de amor com o Pai. Se torna comunhão de amor. Jesus é quem nos dá essa interconexão a Deus Pai. O caminho de nossa oração é Cristo. Tanto é que nós rezamos, por exemplo, nas orações litúrgicas da igreja, quando a gente faz uma oração de súplica, de pedido, a gente sempre se dirige a Deus Pai. Pode prestar atenção, a gente sempre começa, Deus Pai, nós os pedimos, e daí a gente termina assim, por Jesus Cristo nosso Senhor, amém. Ou então, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, amém. Essa é a estrutura de uma oração litúrgica. E é a estrutura básica de toda a oração. Nós sempre nos dirigimos ao Pai, mas através de Jesus Cristo, para que o nosso pedido, a nossa oração, a nossa súplica ou o nosso agradecimento se torne verdadeiro e se concretize por Jesus Cristo, que é nosso Senhor, e na unidade com o Espírito Santo que faz acontecer. Você pode ler mais isso no Catecismo da Igreja Católica, número 2625, 2616, vá lá ver. Mas é Jesus, e a gente vai entender agora por que Jesus é tão importante. Também na unidade do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é tão importante? Porque é o Espírito Santo que faz também entrar profundamente na contemplação e união com o mistério de Cristo. Lembremos que, depois de Jesus ter subido aos céus na sua ascensão, ele nos enviou, e ele nos enviou como discípulos, nos dando o Espírito Santo. Vamos lembrar Atos dos Apóstolos, em que os discípulos estavam reunidos, Deus veio, Jesus, e depois os mandou ir pregar, deu-lhes o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo meio que como aquele que recolhe nossas intenções em Jesus Cristo. Ele é mestre interior da oração cristã e nos conduz no que e no como pedir. Portanto, o Espírito Santo é muito importante, a gente vai ver também. Sempre quando a gente começa um grupo de oração, uma leitura da Bíblia, qualquer coisa a gente pede a inspiração do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos inspira a lermos as Sagradas Escrituras, a darmos uma palestra, uma conferência, a pedirmos uma graça, algo que nos instrua em algo, é um movimento que o Espírito Santo conduz. E a gente vai saber por quê, já. Então ali também temos números do Catecismo da Igreja Católica. Se você quiser dar uma pausa nesse vídeo, anota esses números e depois pode ir conferir. E aonde que é o lugar de oração por excelência? Vamos dizer assim. É a igreja. Na igreja, nós vamos para rezar. Igreja não é uma coisa criada pelo homem, Já é um templo santo, um templo de Deus. É uma coisa estruturada, criada por homem, claro, como estrutura mesmo de construção, mas ali mora Deus. Deus
vem habitar, né, os santuários da fé. É o nosso lugar de conexão com Deus. É por excelência a igreja. É o espaço sagrado. Nós sabemos que tem o espaço profano, mas também tem o espaço sagrado, que é onde é santificado por Deus, onde nós encontramos Deus por excelência. E o espaço por excelência é a igreja, onde a igreja celebra, sobretudo, a Eucaristia e adora a Cristo, realmente presente no tabernáculo, no sacrário. Na igreja nós guardamos a Eucaristia. Não que a Eucaristia é para ser guardada, não, ela é para ser comungada. Portanto, toda missa o padre ele celebra, né? O povo todo celebra e é comungado da Eucaristia de Jesus Cristo, que se faz presente na hóstia santa, e também é guardado no tabernáculo. Mas essa guarda da Eucaristia, ela é para alimentar os que não puderam vir à missa, aos doentes, né? E também para adoração, com certeza também para adoração, mas é sobretudo para nos alimentar. E ali nós encontramos Jesus Cristo, né? No Santíssimo Sacramento. E ele se guarda no tabernáculo. A comunhão, ela não é válida somente na hora da missa. Uma vez consagrado a Eucaristia, ali sempre será a Eucaristia, sempre será Jesus Cristo presente na hóstia santa. Por isso que ela é guardada. Ela é guardada, ela não é descartada, como algumas outras religiões fazem, embora não consagrem também, como nós consagramos. Então, isso é importante saber. É um sacramento. Como sacramento, a gente já viu o que é. É um sinal sensível, eficaz, é Deus mesmo agindo. Não é somente por parte do homem, é Deus mesmo que se utiliza das capacidades e faculdades humanas e com sua graça habitam, não por força do homem, mas por força de Deus mesmo. Então, por exemplo, o padre, não é o padre somente que consagra. Sim, ele se fala as palavras da consagração, eleva a hóstia, mas é pelo Espírito Santo, é Deus que se utiliza da força humana e ali desce e realiza um ato santo, que é o ato de consagração da Eucaristia. Ele se utiliza do homem, mas o homem por si só não tem força nenhuma, é Deus. Isso tudo a gente pode ver em um outro momento, mas agora é a questão da oração, né? Então pode-se rezar em qualquer parte, mas a escolha de um lugar apropriado faz a diferença. Sim, na nossa casa a gente também tem que ter um lugarzinho de oração para colocarmos a nossa Bíblia. Antigamente, os nossos pais tinham o quadro do Sagrado Coração de Jesus e do Coração de Maria. Eram devotos do apostolado da oração, tinham a sua vela, a sua Bíblia, seu espaço sagrado. Ali faziam as suas orações, a reza do terço, ou no quarto, antes de dormir, ao pé da cama. Nossa, a gente tem que rezar. Fazer lugares de oração, que também são espaços santos. E, sobretudo, ir na igreja, que é o espaço por excelência. Quais são as formas essenciais de oração? Vamos ver algumas. Primeiro, de bênção e adoração. E daí depois, súplica e intercessão. E ação de graças e louvor. A Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. Ali também temos no Catecismo estes números, você pode conferir. Como bênção e adoração, a gente já sabe, né? Aquela exposição do Santíssimo, adoração ao Santíssimo Sacramento, ali você reza na presença de Deus realmente, Deus real, presença real, viva e eficaz na Eucaristia. Depois recebe a bênção do Santíssimo, que é uma bênção em que Deus vem habitar no homem. A força, o poder do Santíssimo Sacramento vem de imediato às nossos pedidos, nossas súplicas ou aqueles a quem nos confiamos. Também a oração de súplica e de intercessão, de quando nós vamos pedir algo a Deus, ou a intercessão de um santo ou de Nossa Senhora para que interceda a Deus por nós, porque os santos eles têm essa capacidade, essa força de nos ajudar a rezar. Portanto, a gente tem que ter um santo de devoção, ter Nossa Senhora como ser devoto de Nossa Senhora para que ela nos ajude
a interceder a Deus. Deus escuta a sua mãe, Deus escuta os santos, porque deram testemunhos. E quando a gente recorre a eles, Deus também os escuta e os atende, porque sabe da santidade, enfim. É importante isso. E ação de graças, de louvor, sim. Agradecer também, não é só pedir. Por isso que nós, aliás, ainda nas orações de intercessão, por exemplo, a gente reza as ladainhas, né? Existem as ladainhas da igreja, que a gente suplica aos santos. Isso é uma oração de súplica. Ação de graça e louvor é aquelas de agradecimento, são os cantos de alegria, de ação de graças por uma graça alcançada, por algo realizado, até mesmo um milagre. Enfim, rendemos graças a Deus pelo dom da vida, por tantas coisas. Isso a gente faz através de orações de ação de graças e louvor. E na missa, na Santa Missa, a gente encontra todas esses tipos de oração. Como bênção e adoração, a gente encontra quando a Eucaristia nos é dada. Depois, por exemplo, temos a bênção final, em que o Padre nos envia, ide em paz que o Senhor vos acompanhe. Antes ele faz a bênção final. Temos, por exemplo, orações de súplica e intercessão. Ó Pai, nós os pedimos que abençoeis a nós esses alimentos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sempre há orações de súplica, basta prestar atenção, por exemplo, antes da primeira leitura. Antes da primeira leitura é feita a oração da coleta. Uma oração de súplica, também intercessão. Oração de graça, de ação de graças e de louvor, por exemplo, glória. O glória é uma oração de ação de graças. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, e assim vai. O aleluia no Evangelho é uma oração de louvor. Então, na missa nós encontramos todas essas orações, essas formas de oração. E elas se expressam principalmente através da oração vocal, da meditação e da oração contemplativa. Então, marquem bem isso. A oração ela não é só vocal, ela pode ser também meditada e ela pode ser também contemplada. Existem, então, 3 formas de oração. E nós muitas vezes não exploramos isso, nem em nós mesmos, que muitas vezes só fazemos uma oração vocal, e também nem ensinamos aos nossos catequizandos ou catecúmenos que existem outras formas de oração. A oração vocal é essa que a gente talvez mais conheça, de pedido, de súplica, de falar com Deus, que ela acho que é a primeira, a mais importante mesmo. Você falar com Deus diretamente, como se fosse uma conversa amigável. Mas ela também há uma espécie de oração que é a meditação. Você meditar, por exemplo, os mistérios do terço, em que você está fazendo uma oração vocal, você está repetindo as jaculatórias ou até mesmo as ave-marias, mas o seu pensamento está meditando os mistérios do terço. Isso é uma oração de meditação. Ou então você para na frente do Santíssimo e fica em silêncio. Isso é uma oração contemplativa? Ou até mesmo uma meditação, mas é mais uma oração contemplativa em que você contempla a Deus. Quando você se coloca na frente de uma imagem, que você sabe que não é Deus ali, ou uma imagem de um santo, que você sabe que não é o santo ali, mas é uma imagem, uma janela que te faz transcender, que te eleva a Deus. E você então ali para e começa a contemplar. Isso é uma oração contemplativa? Então vejam que a gente pode rezar vocalmente, a gente pode ficar em silêncio e meditar, e você está rezando também, ou você pode contemplar Deus, através de tantos sinais, de tantas coisas que a gente pode elevar-se a nossa alma a Deus. Então, esses são os 3 tipos de oração, e nós precisamos saber rezar bem. Eu não trouxe aqui um exemplo de cada uma, como que a gente pode fazer bem cada tipo de oração, mas eu espero que você grave esses 3 modos e comece a praticá-los. Olha só, ambas exigem recolhimento. Sim, nós podemos rezar em comunidade, nós rezamos, mas é preciso também rezarmos só. E nós temos que saber rezar bem sozinhos. E às vezes a gente não pode também só pedir súplicas a Deus, mas nós também devemos agradecer a Deus.
Então a nossa oração ela tem que ser madura. Não pode ser uma oração pequena, uma oração ainda um pouco tanto quanto infantil, num bom sentido. A gente tem que saber estar agradáveis a Deus, estarmos de bem com Deus, não escondermos nada dele. Às vezes a gente vai se escondendo de Deus e a gente sabe que Deus sabe tudo. Então colocarmos-nos na mão de Deus, nos entregarmos com tudo que a gente é. Por quê? Porque o combate pela oração ela é inseparável do progresso da vida espiritual. Se nós queremos progredir na vida espiritual, sermos santos de fato, como os santos foram, o progresso se dá pela oração, uma boa oração, e combatendo as forças do inimigo. A oração, ela combate as forças do inimigo, do mal. Então, quais são as fontes de oração cristã? Primeira, palavra de Deus, que nos dá a sublime ciência, sabedoria de Cristo. Então, se nós queremos termos uma inspiração para bem rezarmos, a gente deve ler a Bíblia, ler a palavra, mas não somente daquilo que a gente acha com as nossas ideias, com a nossa cabeça, mas não, aquilo que a igreja diz, né? Aquilo que, por exemplo, o evangelho do domingo, ler o evangelho, escutar a pregação do padre, para saber o que significa aquilo, para nós não cairmos no erro de interpretação, ou procurarmos no YouTube uma palestra de um padre, de um bispo, enfim, ou lermos um comentário às escrituras, e aí fazer da palavra de Deus uma oração, rezar a Deus, porque a palavra sempre nos leva a pedir ou agradecer algo. Na liturgia da palavra da missa, que anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação. Não é à toa que está lá a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho. Se nós sabermos ler essas leituras do dia, do domingo ou de um dia de semana que a igreja propõe, ali a gente vai encontrar algo. São temas. Cada domingo há como se fosse um tema, algo que está sendo refletido. E a gente descobre isso lendo as Sagradas Escrituras, as leituras, e consegue rezar com aquilo. Por exemplo, o Domingo da Misericórdia, as leituras todas envolvem a misericórdia de Deus. O Domingo do Bom Pastor, as leituras, tudo ali fala de Deus que é o bom pastor. E isso vai nos levando a rezar. As virtudes teologais que nos edificam a conformidade com Cristo. Acho que todos sabemos que há 4 virtudes que são naturais, humanas, que é a prudência, a justiça, a temperança e a coragem. Cristão ou não cristão, cada um ser humano por si só consegue ter essas virtudes. Ser prudente, ser justo, ter um bom equilíbrio, uma boa temperança, ser corajoso. Isso faz qualquer um ser um bom homem. Mas nós cristãos temos as virtudes teologais que são reveladas por Deus, que é a fé, a esperança e a caridade. E essas virtudes nos edificam e nos fazem ficarmos como Jesus Cristo. E nós termos os mesmos sentimentos e ações de Jesus. Então nós devemos exercitar nessas virtudes da fé, da esperança e da caridade, da aplicação do amor. E isso nos ajuda a rezar. Quando nós exercemos a nossa fé, nós cultivamos a fé, cultivamos nossa esperança e a nossa caridade em obras, em atos, a partir do nosso testemunho. Isso nos faz rezar e rezar bem. E também nas situações cotidianas, nos sinais que nos aparecem, nos problemas que vêm até nós e que nós precisamos resolvê-los, nas alegrias que chegam até nós. Se nós conseguirmos elevar isso e fazer disso uma oração, ali nós encontramos Deus, nos fatos da vida. Muito bem, então olhem só, o início do ser cristão se dá por um encontro com a pessoa de Jesus. É na pessoa de Jesus que nós nos tornamos cristãos, um outro Cristo. E a vivência religiosa se dá no desdobramento desse encontro. A partir do momento em que nós nos encontramos Jesus na nossa vida e o seu valor na nossa vida e nos convertemos àquilo que Jesus nos pede, nos impõe a realizar, nós nos tornamos uma outra pessoa. Nós nos tornamos cristãos. E isso se dá também pela vida do sacramento, da liturgia e tudo mais.
E aí a nossa vida de oração ela faz todo sentido, porque é em Jesus Cristo que nós vamos até o Pai. E isso eu já vou explicar para vocês. Só que aqui eu aceno o seguinte: a IVC ela tem um papel importante nesse desdobramento. Então vamos imaginar um catecúmeno que quer se tornar cristão. A partir do momento que ele conhece Jesus, que Jesus toca a vida dele e ele quer conhecer mais, e ele começa o processo de conversão. Então olhem só a importância da IVC nesse desdobramento desse caminho. E vejam só também que a vida de oração ela não nasce pronta. Ela vai sendo construída de acordo com o nosso desenvolvimento, com a nossa vida. Então vejam, da esquerda para a direita, nós temos uma flecha abaixo de Deus, essa flecha quer dizer assim, ó, Deus, ele vem do céu para a terra, ele desce, ele se rebaixa. Então quem é que se rebaixa? Qual é o Deus que se fez homem, que se rebaixou à condição humana, se tornou um homem como nós? Jesus Cristo. Então por mediação, essa barrinha no meio significa por meio de Jesus, Deus se rebaixou à condição humana, se fez homem, como nós. E o homem, agora olhando para a flechinha da direita, que está nesse plano de baixo, ele foi elevado ao plano de cima, que é o plano de Deus. O homem foi elevado até Deus. Não é que o homem se tornou Deus, não. O homem, ele se tornou participante da vida de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então vejam como Jesus é importante na oração, porque nós não conhecemos a Deus Pai. Nós não conhecemos, nós nem sabemos qual é o rosto de Deus Pai. Nós nunca vimos, nunca ouvimos em representação nenhuma, a não ser no santuário lá do Padre Robson, que é uma exceção, né? Como que é o do Divino Pai Eterno. Tirando aquela imagem lá, a gente não sabe como que é o Deus Pai. Mas a gente sabe como Deus é, qual é o seu rosto, através de Jesus Cristo. É Jesus quem veio a esse mundo, tornou-se homem como nós, para nos mostrar a face de Deus, como que Deus Pai é. A gente conhece o Pai, o nosso Deus Pai, por Jesus. E Jesus nos revelou então que Deus é misericórdia, é justiça e é misericórdia, que Deus é amor. A gente sabe tudo isso por causa de Jesus. E a gente só consegue rezar a Deus a partir daquilo que Jesus nos mostrou e nos ensinou, que está na Bíblia. Então, Deus consegue se fazer homem, porque Ele é Deus, pode tudo. Ele se fez homem, Ele veio a esse mundo, se encarnou e se tornou homem como um de nós. E assim morreu por nós e nos ensinou e nos elevou à condição divina. Não que o homem se torne Deus, porque o homem nunca vai se tornar Deus, mas em Jesus Cristo o homem pôde participar da vida de Deus, o homem pôde ganhar a eternidade. Então vejam só, a oração é a relação da aliança entre Deus e o homem que se dá em Jesus Cristo. Isso também, claro, com a participação do Espírito Santo. Eu ali não trouxe o esquema do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo quem faz esse movimento. É o Espírito Santo, é o dinamismo dessa ação de Jesus se dá com o Espírito Santo. Não se dá só por Jesus, mas em unidade com o Espírito Santo. Então vejam só, o processo de... acho que agora entra. O processo de iniciação cristã, da IVC, quer fazer esse mesmo processo naquela pessoa que conheceu a Cristo e quer se tornar um cristão. Então, olhemos esse gráfico da esquerda para a direita. Temos o homem, que ele é conduzido por essa flecha, que significa que é o Espírito Santo, que ele está presente na vida do homem, até Cristo. Na direita ali nós temos Cristo. Então olhemos isso, o homem que pelo Espírito Santo chega até Cristo. Então como que o Espírito Santo vai agir na vida do homem? Vamos dizer que esse homem ainda não é cristão. Então por isso que ele está na IVC e vai passar por esse processo aqui. Olhem só a oração, essa faixinha azul, como ela vai penetrar todo o processo da iniciação à vida cristã. E lá no final ele vai conseguir ser um cristão de oração como Jesus quer, como Jesus ensinou. Vejam, ela vai
ter no processo de IVC, primeiramente, os aspectos doutrinais, ou seja, ela vai começar a rezar a partir dali, a partir do que a fé ensina. Então, ela não vai cair nos erros, nas heresias, falar coisa que não é da fé cristã. Depois, ela vai aprender os aspectos morais, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus agiu, né? O testemunho, os bons hábitos, as boas ações, isso são aspectos morais que perpassam a vida de oração. Então, aquele que quer o catecúmeno, ele vai aprender a fé, a doutrina, mas também o comportamento cristão. Depois, impelido ainda pelo Espírito Santo nesse processo, ele vai aprender os aspectos litúrgicos, a bem celebrar a fé, a participar da missa, das outras celebrações, a na liturgia se conectar com Deus, saber rezar bem na missa. E por último, ele vai receber o Espírito Santo mesmo nos aspectos sacramentais, que é a vida do batismo, que é no batismo e nos outros sacramentos da primeira comunhão, do crisma, sacramento do crisma, a confirmação, ele vai ser confirmado mesmo, vai ser selado, o Espírito Santo vai fazer morada nele. Então veja, o Espírito Santo já vai perpassando todos esses aspectos e vai se consolidar nos sacramentos. E ali ele pode dizer que é um cristão. Vai ser o final da flechinha, ele vai se tornar um outro Cristo, um cristão. Então vejam que o Espírito Santo já vai agindo em todos esses aspectos e ali no final ele já vai se consolidar, vai vir, né, pela graça dos sacramentos habitar nessa pessoa. E essa flechinha toda aqui é um processo que aos poucos vai ensinando ele a ter uma vida de oração. Tá certo? Então olhe só que processo forte, um processo muito exigente também. E cada aspecto desse é importante na vida de oração, para ser completa. Então, vejam, a fé ela precisa ser conhecida, celebrada, formada, vivida e cultivada pela oração. Então, a oração perpassa a nossa fé, em todos esses âmbitos ali já falados. Conhecida porque as fórmulas da fé, ela particularmente aquela que a gente professa no nosso credo apostólico, que é o creio. No domingo a gente sempre reza o creio na igreja, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e assim por diante. Por quê? Porque os fazem conhecer Jesus a partir da Escritura, tradição e magistério. É o aspecto doutrinal. É aquilo que a nossa fé diz. A gente reza aquilo que a fé diz no creio. Também é celebrada, porque é na igreja, na liturgia, que Cristo realiza sua obra de salvação. A igreja ela continua a obra de salvação de Jesus, ela não terminou ainda. E vai terminar só no fim dos tempos, fazendo-se presente nas ações litúrgicas, né? Nas missas, por exemplo. A liturgia, por sua própria natureza, possui uma dimensão catequética, que a gente já viu, né, sobre isso. Então aqui tem um aspecto celebrativo, litúrgico. A fé também é formada pela oração, porque ela educa a consciência, as atitudes, o espírito e projeto de vida segundo Jesus. Formar para o sacramento da penitência, contribuição para a formação moral, ou seja, a fé ela é formada. A oração perpassa isso, é o aspecto moral dos comportamentos, o aspecto do viver como um cristão vive. E o sacramento da penitência ali é para nos ajudar quando caímos no erro, naquilo que é contrário às atitudes de Jesus. Também vivida, porque viver com Cristo, por Cristo e em Cristo é imitar a Cristo nos seus sentimentos e disposições. Viver dentro da comunidade eclesial com atenção para os mais necessitados, para a correção fraterna, para a oração em comum. Então aqui esse aspecto vivencial é o aspecto já sacramental, né, em que nós já vivemos com Cristo, por Cristo e em Cristo, pelos sacramentos mesmo. E a partir desse momento a gente já vive junto da comunidade, né? Então por isso nós temos a correção fraterna, a oração em comum, né? E nós nos tornamos um outro Cristo. Nós vivemos a fé de fato pelos sacramentos e a oração perpassa isso. E cultivada, né, no testemunho, pela busca constante da santidade, pela missão em todo o mundo. Então é o caráter mais da missão, em continuar a propagar a fé, em continuar a viver
ter uma vida de oração, ter uma vida santa. E agora aquilo que compete ao catequista nesse processo, porque a gente sabe, né? O catequista ele deve ser uma pessoa de espiritualidade e que quer crescer em santidade. Todos nós estamos em um constante crescimento, ninguém ainda está pronto, não. E o catequista ele deve ter uma vivência de espiritualidade para que os catequizandos, os catecúmenos também tenham. Para isso, então, ele tem que alimentar-se das inspirações, né, que vêm do Espírito Santo, para transmitir a mensagem com coragem, com entusiasmo e ardor. Então, sempre lembrar, recorrer ao Espírito Santo, por exemplo, antes de um encontro, primeira coisa é pedir o auxílio do Espírito Santo para qualquer coisa. Que Deus, por meio do Espírito Santo, possa acompanhar aquela ação, aquele ato. E aí a gente vê que dá toda a diferença, porque já não é mais pela nossa força, pela nossa intenção, mas a intenção do Espírito Santo que quer colaborar. O Espírito Santo pode colaborar sem que a gente peça? Ele pode, mas quando a gente autoriza que Deus haja pelo seu Espírito em nós, aí a gente tem o caráter da graça agindo em nós, de Deus, e muda muita coisa nisso. O catequista também nutre-se da palavra de Deus, da vida de oração, da Eucaristia, da devoção mariana. Isso tudo são elementos da espiritualidade. O catequista deve ser uma pessoa de espiritualidade, centrada na palavra, na vida de oração, alimentada pela Eucaristia, e também deve ter uma devoção mariana, a Mãe de Jesus, pedindo sua intercessão. O catequista ele falará mais pelo exemplo do que pelas palavras que profere. Não fala mais por si mesmo, mas ele dá testemunho daquilo que fala. E as pessoas elas prestam muito atenção nos nossos atos, nos nossos testemunhos. E às vezes a gente, muito mais do que ensinar por palavras, ensina pela vida. Então, se o catequista tiver todos esses elementos de espiritualidade, ele será um bom catequista. É uma pessoa que sabe ler a presença de Deus nas atividades humanas. É uma pessoa que consegue ver o toque de Deus a partir de um problema ou de uma pessoa que veio lhe pedir um bom conselho, saber como agir perante uma situação. Se o catequista for uma pessoa de vida, de espiritualidade, ele consegue enxergar onde é que está a presença de Deus naquele ato, naquela ação, naquele problema. E consegue dar uma boa orientação. Ele descobre o rosto de Deus nas pessoas, nos mais necessitados, nas realidades do mundo. Ele consegue enxergar algo a mais ali e ver que Deus está presente. Através de Jesus, que nos revela o rosto de Deus, ele consegue ver e também no irmão, no próximo, naquele que precisa a presença de Deus. Conhece da fé e ilumina a existência dialogando com a cultura, principalmente com o diferente, com aquilo que para ele é estranho, muitas vezes que desconhece, numa atitude não de isolar ou de reprimir, mas de acolher o diferente, de saber dialogar. Às vezes uma pessoa diferente que professa, que tem umas outras ideias ou que é rejeitado pela sociedade, o catequista deve ser uma pessoa que ele possa confiar, esperar, encontrar Deus através dessa pessoa, do catequista. Então, o que faz da vida uma oferta espiritual? Vivendo a liturgia da Igreja, em conformidade com a moral católica, assumindo e elevando os valores humanos cristãos. Então, os valores humanos cristãos. Se o catequista tiver tudo isso, por mais que ele não seja uma pessoa terminada na sua vida de fé, porque terminado ninguém está, perfeito, vamos dizer assim, mas ele está nesse processo já procurando ao menos isso, por exemplo, nutrir-se da palavra, ter uma vida de oração, devoção mariana, que tenha uma oração constante na sua vida, faça da sua vida uma oração. Fazendo isso, ele já está nesse caminho. É isso que nós queremos, que se coloque nesse caminho de espiritualidade e de crescimento espiritual. Rezar é sempre possível
porque o tempo do cristão é o tempo do Cristo ressuscitado, o qual está conosco todos os dias. Então, Jesus não está alheio a nós. Jesus não está somente lá no céu esperando nossa chegada. Ele se faz presente aqui e se dá a conhecer de muitas maneiras. Ele nos acompanha e nós precisamos descobrir isso na nossa vida. A presença de Deus em nossa vida. E isso nós conseguimos pela vida de oração. A oração e vida cristã são, por isso, inseparáveis. Não tem como sermos cristãos se não tivermos uma vida de oração. E esses números do catecismo nos ajudam melhor. É bom lermos. Com isso, então, nós terminamos. E agora nós recorremos pedindo a intercessão de Maria Santíssima para que seja o nosso auxílio junto a Deus e que eleve as nossas orações até Deus, sendo o nosso apoio, nosso auxílio nas nossas dificuldades e pedindo que a seu exemplo a gente também consiga ter uma vida melhor de oração, uma espiritualidade mais madura. Que Maria interceda a Deus por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.